Falamos aqui do Fórum em Piracicaba, hoje é dia 19 de setembro de 2024. Aqui no Fórum de Piracicaba aconteceria mais uma vez o júri daquele PM acusado de matar 2 jovens em um show em Piracicaba na festa Fervo. E mais uma vez foi cancelado esse júri, porque um bate-boca tomou conta aqui do plenário do Fórum em Piracicaba. E mais uma vez precisará ser remarcado então esse júri, que será aqui na cidade de Piracicaba. O policial militar que está preso no presídio Romão Gomes, onde ficam presos os policiais militares do estado de São Paulo, veio até Piracicaba para ser também, claro, ouvido aqui e participar desse júri. E ele voltou para São Paulo, mais uma vez, sem participar, então, desse júri. Nós conversamos com o doutor Ribas, que é advogado de defesa, e também com o promotor doutor Aloísio Maciel. Vamos ouvir. Infelizmente, aconteceu o mesmo que já havia ocorrido em junho, né? Uma postura completamente agressiva da defesa em relação não só ao Ministério Público, quanto ao Poder Judiciário, tumultuando e, ao que parece, não há uma vontade de que se leve esse caso a julgamento. Na verdade, o que aconteceu ontem foi reflexo do que já havia acontecido em junho passado, quando o julgamento foi paralisado no momento em que eu fazia as indagações ao tal assistente técnico que a defesa teria apresentado, questionando a prova pericial do processo. Na minha primeira pergunta, em junho, né, quando nós estávamos realizando esse julgamento, a defesa começou a me ofender e não me deixou mais fazer perguntas a esse assistente técnico, justamente para questionar as questões que ele colocou no laudo que não fazem nenhum sentido com a prova do processo. Vieram as ofensas naquela oportunidade, o júri foi paralisado. E depois, nos dias seguintes, os advogados começaram a usar as redes sociais com vídeos editados a meu respeito, a respeito do juiz, nos ofendendo, nos ridicularizando nas redes sociais. Na data de ontem, antes de iniciar os trabalhos, o juiz decidiu que não haveria nenhuma gravação da sessão de julgamento, salvo a gravação oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela Lei Geral de Proteção de Dados, para que se evitasse novamente o que aconteceu em junho. No momento em que o juiz decidiu isso e fundamentou nesse sentido, e estava iniciando a escolha dos jurados, o advogado começou a se insurgir contra essa decisão do magistrado e passou a confrontá-lo, a confrontar o seu fundamento, a questionar o conhecimento jurídico do magistrado, algo que assim não existe dentro do sistema de justiça. Se você não concorda com uma decisão do juiz que preside, que está acima das partes, você recorre, você não faz aquilo que foi feito com o magistrado. E aí eu preciso ser honesto, e todo mundo conhece o Dr. Cunha, que é o juiz aqui da vara do júri, é uma pessoa extremamente tranquila, né, respeitável, nunca levanta a voz para ninguém. E houve esse embate, né, da defesa questionando o magistrado. E, em seguida, o advogado se aproxima da minha tribuna e já fala: eu vou gravar porque esse promotor é mentiroso. E começa a me chamar de mentiroso o tempo inteiro. Um outro advogado, que eu não vou explicar muito, mas ele me ofendeu assim de uma forma bem mais ofensiva na hora que estavam me rodeando. A polícia militar interveio. E eu me virei ao público dizendo: a sociedade piracicabana está vendo o que está acontecendo. Em seguida, o advogado avança sobre mim, mais uma vez a polícia militar intervém, e ele passa a dizer que eu, a delegada, o juiz, sumimos com provas do processo. O que, assim, eu estou há 18 anos no Ministério Público e há 11 anos aqui em Piracicaba. Eu tenho um trabalho desenvolvido aqui. Eu jamais acusei inocente e jamais subtraí qualquer tipo de prova de processo, não faz o menor sentido isso. Tão logo isso aconteceu, eu consignei tudo em ata a respeito do ocorrido, que é o caminho correto a ser feito. Os advogados consignaram o que eles quiseram. Um dos advogados disse que nós teríamos que resolver isso daí fora dali, na rua, assim, uma postura que eu não tenho nem como qualificar isso. E depois disso a ata veio para ser assinada. Quando os advogados assinaram a ata, e eu não sabia o que eles tinham consignado na ata, o que eles falaram na ata, e é o documento oficial do júri, eu vi que o advogado teria me acusado de tê-lo chamado de ex-presidiário,
e em razão disso ele teria me chamado de mentiroso. Eu jamais me dirigi ao advogado. Eu não me dirigi a palavra a ele em momento algum no Tribunal de Justiça ontem. Está filmado, está provado, está tudo no processo. Está na ata em que ele vem em minha direção com o dedo e riste, e em seguida me ofende de mentiroso. Enfim, tudo isso está demonstrado lá no processo, né? E eu pedi para que essa ata fosse corrigida porque eu não assinaria aquela ata, porque eu não falei aquela palavra, né? Fiz o adendo na ata e pedi a identificação dos policiais militares que estavam no plenário e fizeram a segurança do plenário na data de ontem, para que eles me dissessem se eles ouviram eu falar essa palavra. E todos disseram que não. E eu consignei o nome de todos os policiais militares que estavam presentes naquele momento. Então, assim, o que aconteceu ontem, e eu estou detalhando isso, são coisas que, repito, em 18 anos de Ministério Público, eu nunca vi acontecer, né? Trabalho aqui em Piracicaba há 11, busco sempre fazer justiça, até porque dentro de um processo, as pessoas que estão atrás desse processo são pessoas que sofreram a dor da perda de uma pessoa ou são pessoas que sofreram com um crime, e nesse caso em específico nós temos dois jovens mortos e 3 feridos. Então isso exige do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Civil, o comprometimento com o esclarecimento dos fatos e com a acusação daquela pessoa que praticou esses crimes bárbaros. É isso que foi feito, é assim que eu trabalho e sempre trabalharei. Em todos os casos que são colocados, em todos os julgamentos que eu atuo semanalmente aqui em Piracicaba. Doutor, agora o júri será remarcado. Agora, houve outros 2 adiamentos. Por qual motivo? O júri inicialmente tinha sido marcado, salvo engano, entre fevereiro e março, né? Existe na lei um prazo de 3 dias, o prazo máximo de 3 dias antes do júri, para que as partes juntem documentos. Na primeira oportunidade, no último dia do prazo, 3 dias antes do júri, a defesa juntou um parecer técnico desse perito, né, deles, que eles contrataram, questionando a prova oficial do processo. O que o Ministério Público fez? Se havia aqueles questionamentos, vamos dar oportunidade para o perito oficial analisar e ver o que está sendo colocado. E foi feito assim, o juiz redesignou para que o perito oficial respondesse aos questionamentos da defesa. O detalhe que é importante, a defesa disse que juntaria esse tal parecer técnico cerca de 6 meses antes do julgamento e deixou para apresentar no último dia do prazo, 3 dias antes do julgamento, que está estabelecido em lei. Ou seja, a defesa queria causar esse tumulto processual. O perito foi intimado, oficial, para que ele esclarecesse os pontos que a defesa levantou. O perito esclareceu todos os pontos, tanto o médico legista, quanto os peritos do Instituto de Criminalística que fizeram o acompanhamento no local. Os esclarecimentos do legista vieram na véspera da segunda designação desse julgamento. Não haveria tempo hábil nem para a acusação e nem para a defesa analisar aqueles questionamentos, aquelas respostas, por isso que foi redesignado para junho passado, quando ocorreu todos esses fatos. Bom, nova data vai depender agora da vara do júri e execuções criminais. Exatamente, agora depende, é bom que se diga que em junho o magistrado aqui de Piracicaba havia destituído os advogados do processo, né, e intimado o réu para que ele nomeasse outros advogados, porque entendeu que o réu estava indefeso, em razão de tudo que os advogados fizeram. Eles estavam destituídos e 15 dias antes desse julgamento, o Tribunal de Justiça, numa liminar de mandado de segurança, recolocou os advogados dentro do processo. Só que nessa decisão havia lá um detalhe de que não poderia haver outra situação daquela forma, enfim, alguma coisa do gênero. E que deve ocorrer agora? Obviamente, isso tem que ser comunicado ao Tribunal de Justiça sobre o que ocorreu na data de ontem, para que nesse mandado de segurança os desembargadores vejam o que está ocorrendo, vejam a postura dos advogados. O Ministério Público, ele quer apenas trabalhar como ele trabalha em todos os casos aqui na comarca, porque ele precisa dar uma resposta para a sociedade, mas acima de tudo para os pais da Heloíse e do Leonardo e para as vítimas sobreviventes. Esse é o compromisso do Ministério Público. Se a defesa quer tumultuar o processo, se ela não quer chegar ao julgamento,
Essa estratégia de usar redes sociais, essa estratégia de usar a imprensa para criar factoides que não estão dentro do processo, ou que não tem prova dentro desse processo, isso daí não vai alterar a forma como nós vamos atuar. O que nós queremos é chegar ao final desse processo, mostrar para os jurados todas as provas que estão colocadas dentro desse processo, para que os jurados avaliem e decidam, como em todo caso. É isso que o Ministério Público espera. E é isso que, acima de tudo, os familiares esperam e a sociedade de Piracicaba espera. Mais nada. Há nada mais além disso. Não é sobre mim ou sobre o magistrado. É sobre justiça. É sobre isso. Doutor, o Ministério Público emitiu uma nota de apoio ao senhor, né? Também recebeu uma outra nota de apoio. A Associação Paulista do Ministério Público, que congrega promotores, mandou uma nota e hoje acabou de ser divulgada uma nota do Ministério Público mesmo, da Procuradoria-Geral de Justiça, que é a nossa chefia institucional. Fico muito grato com essas notas, porque é um reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve, né? Às vezes parece que a gente está isolado dentro de uma tribuna lá, né, sem ter... Parece que a pessoa do promotor é sozinha, mas é bom saber que nós estamos numa instituição séria e que busca, né, dar um mínimo de esperança, né, de justiça para aquelas pessoas que sofrem. Bom, vamos lá. O juiz de direito, o juiz presidente da sessão, ele, ao instaurar a sessão, ele falou que ninguém poderia realizar gravações. Isso contraria a lei, porque as partes podem realizar gravações, estamos falando de gravação de áudio que seria juntada no processo, para que se evitasse o que aconteceu no último, do que? Dele colocar coisas na ata, constar coisas na ata que não ocorreram. Então a defesa se manifestou falando, excelência, consta na lei, a lei permite que a gente grave independente de autorização judicial. O juiz então falou que os celulares seriam recolhidos e que não haveria júri caso a gente permanecesse gravando. Nós falamos, nós iremos permanecer gravando porque é um direito, é uma prerrogativa do advogado isso. E note, ninguém fala de imagem, de expor imagem, é gravação de áudio. O juiz então cancelou a sessão. Nisso, o promotor de justiça passou a entrar a puxar uma briga com os advogados que não estava existindo. Até então era a defesa pedindo para constar em ata. O promotor de justiça se dirigiu a mim e me chamou de ex-presidiário. Quando então eu falei que ele era mentiroso, ele questionou, eu falei, repeti diversas vezes e os ânimos se exaltaram. Os ânimos se exaltaram, foi necessário que a polícia militar separasse, a partir daí desenvolveram diversas discussões, foi tudo devidamente constado em ata e agora nós iremos tomar nossas medidas cabíveis, é claro, tanto criminalmente contra o promotor de justiça, quanto no sentido da exceção de suspeição e do impedimento do magistrado, porque a gente entende que ele está tendencioso, que ele está sendo imparcial, perdeu a imparcialidade, ou seja, está sendo parcial no sentido de buscar a condenação do policial militar. Então, neste sentido, a defesa vai mover os recursos necessários, já a partir de hoje, representando o magistrado no CNJ, o promotor no Conselho Nacional do Ministério Público, e entraremos com o habeas corpus para o Leandro e aguardaremos ser marcado um novo júri. Esperamos que nós possamos fazer esse júri, até para dar uma prestação jurisdicional para a família das vítimas e para o réu. Então agora vai ser marcada uma nova audiência. Exato. Em um momento oportuno. Não tem essa data? Não temos data ainda, provavelmente para o ano que vem.